Pronto, o nosso assunto hoje vai falar principalmente de alguém muito importante na história brasileira, nesse período da qual nós estamos vivendo, que é a semana que a gente comemora os 133 anos da abolição, da libertação do povo escravo. Mas você já ouviu falar em Castro Alves? Já ouviu? Já sabe que ele foi chamado o poeta dos escravos? Não sabe por quê? Fica comigo que hoje nós vamos aprender um pouco sobre ele. Castro Alves, hoje nós vamos ver um pouquinho da biografia deste cara, que foi o poeta Antônio Frederico Castro Alves. É um poeta romântico do século XIX, nasceu em Muritiba, no estado da Bahia, em 1847. 1847. Dentro da história brasileira, nós vamos ver que está num contexto muito interessante de segundo reinado. Ele morreu em Salvador no ano de 71, ou seja, viveu pouco mais de 24 anos, mas é conhecido como poeta dos escravos em função das suas poesias, principalmente no que diz respeito ao cunho abolicionista. Sobre essa biografia, nós vamos também entender que ele falava de amor, mas não foi por causa das suas poesias de amor que ele ficou conhecido, mas principalmente pela sua luta e o uso da poesia para trazer o seu descontentamento com relação à situação dos escravos. Sobre a vida do poeta, nós podemos dizer que ele, Castro Alves, nasceu no dia 14 de março de 1847, como já foi dito, e desde a infância ele já tinha um amor muito grande pela poesia, estudou na escola Barão de Macaúba, e durante o seu nascimento ele foi muito amado, claro, por sua família, e desde sempre ele foi muito bem acolhido pelos que estavam ao seu redor. O seu pai era médico, né? Era filho de Antônio José, e ele era, além de médico, também era professor, e também da Clélia Brasília, que é o nome da sua mãe. Em 86, gente, ele vai encontrar, dentro de uma faculdade que ele vai buscar enveredar para ajudar na causa abolicionista, que é o direito, ele vai se apaixonar por uma atriz poetisa portuguesa, a Eugênia Câmara, que passou a exercer muita influência na vida dele. E aí nós vamos ver que nossa geração, aqui você vê a imagem da Eugênia, certo? Esse desenho foi feito por ele. Ele não era um bom desenhista, né? Deu para vocês verem, a meu ver, mas um poeta assim, de mão cheia. Ele se envolveu com ela, se apaixonou por algum período da sua vida. E devido a esse amor que ele vai ter por ela, ele vai também desenvolver uma doença. Naquele período da história, muitos artistas, muitas pessoas, poetas, além dele, sofriam com uma doença chamada de tuberculose. Essa saúde dele vai se fragilizar muito depois dos 17 anos devido a essa doença. Ele já tinha visto a sua mãe morrer, né? E em 71, com 24 anos, ele também vai morrer. Ela é causadora da morte daquele período de mais de 1,5 milhão de pessoas, segundo a Organização Mundial, naquele período. E é uma doença que vai infernizar a vida de muitos daqueles do século XIX, mais da metade do século XX. Muitos contraíram aquela doença de morrer e também tiveram a sua vida totalmente devastada, visto que não tinha, naquele período, cura. Hoje em dia, nós já temos cura, pelo menos tratamento para esta doença. Então, vários foram as pessoas, ou melhor, esse foi esse. Vários foram os artistas, poetas, que a gente pode estar falando sobre, que também contraíram a doença, a tuberculose,
como Nelson Rodrigues, Manuel Bandeira, Casimiro de Abreu, que esse que você está vendo aqui, um dos muitos falados na literatura brasileira, Castro Alves, da qual nós estamos comentando aqui na nossa história hoje, Álvares de Azevedo, Emily Bronte, John Keats, Lord Byron e Frederic Schiller. É algum dos muitos artistas, poetas que morreram vítimas dessa doença e que usaram também do conhecimento poético, do conhecimento linguístico para mostrar tanto a sua dor quanto a situação social da qual vivia. E ainda sobre essa trajetória na vida dele, Castro Alves vivia numa sociedade que estava marcada durante um período da história brasileira chamado de Segundo Reinado, que vai desde 1840 até 1889. Durante essa fase de tempo, essa faixa de tempo, Castro Alves vai ser ativo enquanto pôde numa das causas da abolição. Naquele período, o Brasil estava sendo comandado por Dom Pedro II, e o debate sobre a escravidão, o fim da escravidão, teve muito avanço nesse período da história. E enquanto que a abolição total só iria acabar em 1888, da qual já teria se passado mais de 20 e tantos anos do seu falecimento. Mas com certeza a ajuda dele nos seus poemas vai ser um dos mais usados e até hoje mencionados, né? E foi justamente naquela fase que teve várias leis que foram colocadas na história, né? E aí você vê a Lei Eusébio de Queiroz, foi uma lei que foi aprovada naquele período da história que impedia ou dizia que era para proibir o tráfico de negros do Atlântico, pelo Atlântico para o Brasil. Isso é uma lei também chamada Lei para Inglês Ver, porque já vinha se martelando uma outra lei, a Lei Bill Albert, que não estava sendo obedecida, que era imposta pelos ingleses, né? Isso foi em 45, quando vai em 50, o governo brasileiro, ele assina essa lei como uma forma de, como quem diz assim, tá aqui, estamos agora colocando essa lei em prática. Ou seja, muitos movimentos vão estar em andamento naquela fase. O que estava em jogo ali, naquele período, não era se o negro ia ser liberto, era como esse escravizado ia ser liberto. E isso a gente precisa levar em consideração. Não basta saber que teve essa lei, a Lei Eusébio de Queiroz, né? A Lei do Sexagenário, eu coloquei 2 vezes aqui no slide, mas a Lei do Ventre Livre também, que decretava que toda pessoa que nascesse a partir de 1871, seria livre. E a lei do sexagenário também, que dizia que a pessoa que conseguisse chegar aos 60 anos estaria com direito à sua liberdade. Fato que a gente lembra que não teve muita repercussão. Fez muito mais bem essa lei para os fazendeiros que podia se ver livre da mão de obra escrava, que não estava mais dando lucros para ele, do que para o próprio que ia receber a liberdade. Era como se ele saísse da prisão, saísse das algemas e partisse para a cova. Tem até algumas charges falando sobre isso. Então, várias dessas leis elas foram promulgadas com o objetivo de combater a escravidão, mas de uma forma gradual. Porém, se a gente for ver a importância que elas tiveram, não foi assim, foi um passo a passo muito lento. Primeiro 45, depois 50, depois 71, depois 85, a do sexagenário, para depois, em 88, vir a Lei Áurea. E aí a gente se pergunta, né? Dessas ideias que eles tinham aqui, essas correntes de ideia de como ia conseguir dar essa emancipação política, essa emancipação para essas pessoas. Tinha alguns pontos de vista, como em todo lugar tem. Os escravistas, eles queriam a permanência dessa escravidão, ou seja, os donos latifundiários que estavam lucrando com a mão de obra escrava e barata. Tinham os emancipacionistas, né? Ele defendia que fosse gradualmente, é o que estava acontecendo. E essa mesma ideia de ser gradual e segura
vai acontecer também no período da ditadura no Brasil, que não vão voltar à democracia se não fosse de forma lenta e gradual e segura. Segura para quem, né? Gradual por quê? Porque tinham interesses sobre como isso iria acontecer. E existia o grupo dos abolicionistas, que dizia, não, a liberdade tem que ser conquistada, tem que ser dada imediatamente. Isso, gente, esse imediatamente já haviam anos e anos de luta, certo? É uma forma de dizer. Então, a gente se pergunta, a abolição foi fruto apenas das pressões internacionais, né, como da Inglaterra? Será se foi? E do movimento dos abolicionistas, que a maioria deles foi feito por homens livres, homens brancos? Ou então essa abolição seria decorrente da luta dos próprios negros contra a escravidão? E a gente vai ver que os estudos na historiografia brasileira vai contar que das últimas décadas do século XX, desde o início do século XXI, teve vários movimentos de luta contra a escravidão realizada pelos próprios negros, próprios escravizados, e mostrando que a força do trabalho durante esses 4 séculos criou riqueza no Brasil. E esses 4 séculos agora precisavam dar vez também para as pessoas de viverem. Já bastava. Então, teve muitas revoltas no Brasil, na Bahia, nesse período, muitas revoltas em Pernambuco, nesse período, revolta do próprio Haiti. Então, o medo que existia, e essa revolta do Haiti provocou medo e terror na maioria das potências que ainda usavam da mão de obra escrava, entre elas Estados Unidos. E olha que Estados Unidos ele tinha concedido e tido a independência em 1776, mas ainda usava, a parte sul dos Estados Unidos ainda usava de mão de obra escrava. Então, ele foi um dos últimos a reconhecer a independência do Haiti. Então, o haitianismo foi o medo dessas revoltas organizada por escravos se espalhar pelas colônias americanas, foi muito grande, gente. Então, a gente precisa ver que não foi da noite para o dia, e não foi só porque os ingleses quiseram, ou porque os abolicionistas tiveram, mas, infelizmente, no país que a gente vive, precisou que essas pessoas livres, brancas, né, abolicionistas, é, lutassem pela causa de alguém que já vinha lutando há muitos anos com a sua forma de resistência. Então, antes da Lei Áurea, vários movimentos vão estar surgindo, certo? Apesar de ter sido intensa na primeira metade, vocês viram aí que muitas dessas foram colocadas. Dessas formas de luta se intensificou muito depois do ano de 1850, formando assim muitos quilombos naquele período. Se intensificou a ação de resistência com reprodução das comunidades, vários saques houveram contra os senhores, ocasionando também muitas mortes. Então, existiam lutas, existiam movimentos, reconhecimento para que chegasse o tão esperado dia da libertação, o estopim, certo? E aí nós vamos analisar como foi que Castro Alves usou da sua arte poética para transmitir essa indignação. É em meio a esse caos, nessa visão do século XIX para o início do século XX, que eles viviam. Então, ele vai usar muito com relação à sua questão de cunho social, da qual ele vai estar mostrando a poesia, como a arte também pode estar denunciando, né? Vai voltar aos problemas sociais, mostrar o que a política não quer mostrar através da arte. E aí você vai ver também que ele vai ser chamado de o condor com o símbolo da liberdade. Naquele momento, era uma ave, o condor era uma árvore da Cordilheira dos Andes, que ela representava o poeta Castro Alves dessa geração, essa geração que a gente está estudando, que é do século XIX, como uma ave que voa longe, que voa do alto, vê a realidade assim por cima, ou seja, ela parte de um campo de visão bem amplo. Então, o Castro Alves era visto como um condor, símbolo da liberdade.
E os condoeiros participavam de debates sociais, porque muitos se juntavam. Esses poetas se juntavam, estavam muito atentos aos problemas sociais que estavam havendo no país e usavam essa poesia para divulgar e denunciar o que eles estavam questionando, estavam criticando. Ele também vai usar como característica das suas obras, sem fuga da realidade. Ou seja, ele vai colocar nos versos, o contrário do que houve na segunda geração romântica, né? Porque ele é da terceira geração romântica, porque era a obra de arte, dentro da arte, o Brasil vivia na arte romântica naquele período, a gente vê muito isso estudando a literatura brasileira. Do contrário da segunda geração romântica, ele vai estar atento aos problemas do país, e também vai usar da poesia para divulgar e vai encarar a realidade, né? Buscando também combater esses graves problemas sociais. Ele também, junto com os outros poetas, eles pretendiam atingir o grande número de pessoas. Isso hoje para nós é fácil. A internet está aí, no momento sua fala está para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Na época, o que eles tinham era um encontro entre os poetas. Eles declamavam as poesias nos teatros, nas praças públicas, como uma forma de denunciar aquilo que eles não concordavam. E aí nós vamos estar analisando aqui que uma das obras que vai deixá-lo mais famoso, dentre todas as outras obras, a gente vê aqui Espumas Flutuantes, Gonzaga ou A Revolução de Minas, de 75, A Cachoeira de Paulo Afonso, O Navio Negreiro, que foi escrito em 1880, Os Escravos, o navio, e como eu coloquei novamente, o Navio Negreiro vai ser o grande destaque. Por quê? Ele vai estar dividido dentro dessa forma de chamar para si essa história em 6 partes. A gente vai estar analisando que ele vai colocar desde a beleza de se viajar num grande navio até a tragédia de se estar dentro desse navio sem volta, ou alguns que chegavam sem saber para onde iriam. Nós vamos estar vendo aí que a análise dessa obra, desse autor, vai ficar famosa como O Navio Negreiro. Aqui a gente tem um dos principais trechos, né, nessa primeira parte da poesia dele, ele coloca o leitor justamente nesse cenário onde vai se passar essa tragédia. Então ele coloca assim: estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço, azuis dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Então, ele, a princípio, ele vai colocar das primeiras estrofes uma forma de transbordar o leitor para essa beleza que está o mar. O mar e as ondas, e ele vai refletir o céu noturno. Então, essas vai ser as primeiras ideias que ele vai procurar estar quebrando, preconceitos que vinham desde o começo da nossa história. No segundo momento, ele vai colocar aqui, representando o navio negreiro com as seguintes estrofes: bem feliz, bem ali pode nesta hora, sentir nesse painel a majestade, embaixo o mar, em cima o firmamento, e no mar e no céu a imensidade. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime o canto ardente pelas vagas sem fim boiando à toa. E aqui você vê que ele pergunta de onde que vem, né? E na sequência ele vai descrever essa natureza harmônica que está entre o céu e a terra infinita. E aí você vê uma imagem que eu coloquei representando o que ele quis colocar nessa primeira parte, como uma forma de atrair, já que nessa primeira parte ele já vai começando a intensificar a sua colocação. Nessa segunda parte ele vai refletir a origem do navio, dos marinheiros, né? Quando ele diz assim: que importa do nauto o berço? De onde é filho, qual o seu lar?
Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Canta que a noite é divina, resvala o brigue a bolina, como um golfinho veloz, preso no mestre de mezena. Saudosa bandeira acena, as vagas que deixa após. Então aí você vê que ele coloca nessa sequência as possíveis origens que vão ser desses marinheiros. Ora ele vai ser ou espanhóis, ou italianos, ou ingleses, ou gregos, né? Encerrando essa parte que vai trazendo essa beleza e vai começando a apresentar uma nova realidade. Nessa quarta parte aqui, você já vai ver que ele vai estar introduzindo já a realidade cruel que foi dentro desse navio. O eu lírico aí, nesse momento, ele como poeta, ele vai estar concluindo a introdução e vai agora tirar o leitor do seu lugar de contemplar a beleza harmoniosa e vai também fazer com que ele tenha contato com uma situação bem oposta do que ele tinha colocado antes, que é o terror, que é a crueldade da escravidão. Na quarta parte aqui ele vai colocar o sofrimento dos escravos transportados da África para o Brasil, né? Na primeira parte aqui, ele vai colocar umas partes bem conhecidas por nós leitores de Castro Alves, onde ele coloca assim: era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzenas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tini de ferro, estalado açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E aí você vê aí que é claro que essa parte, quando ele diz horrendos a dançar, essa dança, ela se refere aos movimentos que os negros faziam quando eles eram açoitados. Cada vez que ele açoitava, ele colocou isso entre aspas, como se fosse horrendos a dançar. Vamos ver também nessa segunda parte dessa estrofe, da quarta parte, né? Ele vai colocar e vai expor o sofrimento das mulheres transportadas nos navios, e onde a gente vai lembrar também que naquela fase da história do século XIX, a mulher tinha uma valorização muito pouca, né? Naquela sociedade estava muito relacionada ao papel de mãe, ao papel de esposa, né? E havia uma forte preocupação em preservar a conduta moral. E aí você vê, quando é colocado aqui, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças mais nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E aí vocês veem, gente, que assim era valorizada naquele período também a virgindade da mulher solteira, também como a maternidade da mulher casada, né? E ao mostrar mães jovens, escravas em situação degradante, ele pretende também provocar a indignação da gente como leitor, quando vê que a mulher, por mais que estivesse bela ou virgem, ou fosse uma boa esposa, estava ali sofrendo maus momentos. Ele também retrata os homens, né? E aqui você vê que ele coloca nos seus últimos versos: se o velho arqueja, se no chão desvala, ouve-se gritos, o chicote estala, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece. Qual um sonho dantesco, as sombras voam. Gritos, ais, maldições, preces ressoam. E aí você observa que ele finaliza essa colocação de como era horrendo, como era triste a realidade da qual essas pessoas viviam, da qual ele coloca a liberdade como sendo algo muito maior do que você tá simplesmente esperando as coisas acontecerem. Precisava denunciar, mesmo ele morrendo, porque estava nos fins dos seus dias, ele colocou assim como uma verdade muito grande. E assim, eu acredito que você, talvez, se foi a primeira vez que esteve diante da obra de Castro Alves, possa ter tocado um pouco e ter entendido por que ele era considerado o poeta dos escravos,
porque ele conseguiu transmitir também toda essa verdade infeliz que aconteceu na história do Brasil e que, por estarem vivendo naquele período, ele também pôde colocar e contribuir com a arte da poesia, denunciar. Assim também como você e eu podemos denunciar com aquilo que nós temos. Claro, não abusando da nossa liberdade para denegrir pessoas, mas usando da nossa liberdade para denunciar a falta de direitos que nós ainda temos hoje. Então, foi esse o assunto para hoje. Espero que você tenha gostado.